Oi, pessoal. Vamos fazer a correção, então, do em casa, conforme a prof tinha combinado com vocês. Vou fazer essa correção, vou fazer a correção também do restante da lista de exercícios, para que vocês possam estudar para a avaliação de terça-feira. Qualquer dúvida, vocês me enviem no particular, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para ir fazendo no livro, e vocês corrigindo no livro de vocês. Não esquecendo depois me mandar a foto do módulo aí completo. Então, vamos lá. Então, o primeiro exercício do em casa era para vocês transformarem, né, os sintagmas, os termos ali destacado em uma oração adverbial. Então, para eu transformar um termo em uma oração adverbial, eu tenho que observar qual é a circunstância que esse termo traz. Então, por exemplo, na letra A, as empresas aplicam testes de redação eliminatórios na admissão de seus executivos. Então, no momento, né, da admissão de seus executivos. Então, isso, a gente já percebe que há uma presença de tempo, é no momento, no instante da admissão de seus executivos. Então, nós podemos colocar aqui uma conjunção subordinativa temporal, que vai trazer essa ideia que o sintagma traz para nós. Então, aqui nós deveríamos desenvolvê-la e ficaria: as empresas aplicam testes de redação eliminatórios quando admitem os seus executivos. Certo? Então, esse é nosso primeiro exercício. Segundo, o leitor dificilmente poderá imaginar a quantidade de energia e tempo gasta na escrita de um artigo científico. Então, a gente já percebe que esse na escrita de um artigo científico é a finalidade para que o leitor, né, a finalidade de que se gasta muito tempo, muita energia e tempo, e o leitor não consegue imaginar isso, né, para fazer tal ação. Então, aqui, ó, nós temos uma oração subordinada adverbial final. Então, é só nós colocarmos uma conjunção, que também traga essa ideia, né? Então, para que se escreva um artigo científico. Ou para se escrever um artigo científico também ficaria certo. Para se escrever um artigo científico, ou para que se escreva um artigo científico. Das duas formas está correta. Vamos ver a letra C. No circo, as risadas das crianças eram mais fortes na proporção do aumento do número de palhaços. Então, a gente já percebe que isso daqui é uma oração subordinada proporcional, né? Então, vamos desenvolver. Então, no circo, a risada das crianças eram mais fortes, a proporção que o número de palhaços aumentava, certo? No circo, as risadas das crianças eram mais fortes à proporção que o número de palhaços aumentava. Como nós tínhamos que desenvolver isso em uma oração subordinada, toda oração tem verbo, então nós transformamos ali o aumento em aumentava, para que pudéssemos colocar um verbo. O D, as pessoas têm sentimentos diversos durante o sono. Novamente, eu tenho uma ideia temporal aqui, né? Então, vamos colocar, vamos desenvolver. As pessoas têm sentimentos diversos enquanto sonham. Certo? O enquanto
cabe muito melhor do que o quando, porque como ele está trazendo uma ideia de durante, então é um tempo que acontece no momento em que as pessoas estão sonhando. Então, o enquanto aqui, ele cabe muito melhor do que o quando, ou no momento que as pessoas sonham. Então, o enquanto é a conjunção que melhor se encaixa aí. Esse era o exercício número 1. Agora vamos para o exercício número 2. Leia o texto. Quando fica cicatriz, fica difícil de esquecer. Identifique e escreva a oração subordinada adverbial e o tipo de relação que ela mantém com a oração principal. Então, qual que seria a oração adverbial aqui? A oração adverbial é quando fica a cicatriz, certo? Então, quando fica a cicatriz é a nossa oração subordinada adverbial. Temos a conjunção aqui, quando, que é uma conjunção temporal. Agora, ele quer que nós escrevemos aqui qual que tipo de relação que ela mantém com a oração principal. Então, lembra que eu expliquei para vocês que a relação é a circunstância que ela estabelece com o verbo da oração principal. Pode ser de finalidade, pode ser de tempo, temporalidade, pode ser de concessão, que é oposição, pode ser consecutiva, que é de consequência, pode ser causal, que é a causa da oração principal. Então, que tipo de oração é essa? Bom, eu falei que o quando é uma oração, é uma conjunção subordinada temporal. Então, a relação que ela estabelece com a relação principal é uma relação de temporalidade, certo? Então, essa que é a relação. Relação de temporalidade. Ok? Vamos lá para a nossa terceira e último exercício. Leia a tira de Frank e Ernest. Eles correm em círculos sem parar enquanto as pessoas gritam para correrem mais rápido. É como um dia normal de trabalho para mim. Na fala de cada personagem, há uma oração subordinada adverbial introduzida por uma conjunção. Identifique e escreva ambas as orações e a relação que elas mantêm com a oração principal. Então, eu vou escrever aqui embaixo, porque ali não tem espaço, tá? Vou colocar aqui embaixo a resposta. Então, vamos primeiro, vamos observar primeiro aqui, né? Qual que seria a oração subordinada adverbial? Eles correm em círculos sem parar enquanto as pessoas gritam para correrem mais rápido, certo? Então, eu tenho aqui, ó, enquanto. Então, nossa primeira conjunção, enquanto. E a segunda é como um dia normal de trabalho para mim. Qual que seria, né? O como, nossa segunda conjunção. Agora, nós precisamos escrever qual que é a relação que uma estabelece com a oração principal. Então, o primeiro é o enquanto, ele é uma conjunção adverbial temporal, certo? Então, indica temporalidade. Então, enquanto, que é a nossa conjunção, indica a relação de temporalidade. E a nossa segunda é o como, certo? Expressa uma relação de comparação, certo? Ele está comparando o momento que eles estão vivenciando com o dia de trabalho normal que ele tem, certo? Então, esse daqui seria a correção dos exercícios do em casa. Agora, vamos lá para a lista de gramática, que a gente não terminou de fazer a correção. Então, nós tínhamos corrigido o exercício número 4, tínhamos corrigido o exercício número 5, né?
O exercício número 5 era para grifar a única oração em que a palavra grifada, ela não exercia função deítica. Então, nós vimos que a primeira, ela tinha função deítica, porque lá nós não sabemos exatamente onde que é lá, depende do enunciador. Hoje também nós não sabemos que hoje é esse, se esse hoje foi ontem, se esse hoje é hoje. Você e ele também, nós não sabemos quem é você e quem é ele no discurso, ele se relaciona a alguém que nós desconhecemos. O agora também tem função deítica, porque eu não sei exatamente quando é o agora, é relativo. E o 6, que não seria deítico, porque ele tem uma função catafórica, né? A verdade é esta, 2 pontos. A prova foi difícil. Esta está anunciando a prova foi difícil. Então, é um elemento catafórico. No exercício número 6, havia as orações, e nós deveríamos completar ali, né? Dizer qual delas seria o que seria uma conjunção integrante e qual delas o que é o pronome relativo. O que, como conjunção integrante, seria o segundo caso, e dizem que usam isso e aquilo e é fantástico, porque quem diz algo, alguma coisa, ou diz alguém, ou diz isso. Então, essa oração aqui é a oração subordinada substantiva, esse que aqui, então, não tem função de pronome relativo. E no caso do primeiro, sim, porque que geralmente são de meia idade de classe média, está ligada à palavra jornalista, então esse aqui é um pronome relativo. Na letra B, era para reescrever a oração subordinada adjetiva e classificá-la. Então, a oração subordinada adjetiva seria que geralmente são de meia idade de classe média. A classificação dela correta, aqui, de acordo com quem escreveu, é uma adjetiva explicativa. A prof até colocou aqui, ó, embora a informação seja generalizante, deveria ser construída sem o uso de vírgula. Por quê? Porque nós não podemos dar essa característica para todo o grupo de jornalistas. Nem todos os jornalistas são de meia idade de classe média. Então, a construção feita aqui está errada. Ela deveria ser uma oração subordinada adjetiva restritiva. Mas aqui, ela foi construída explicativa, porque tem uso de vírgula, e não deveria existir, tá? Então, a classificação dela seria isso. Embora a informação seja generalizante, deveria ser construída sem o uso de vírgula, porque ela deveria ser uma adjetiva restritiva, tá? Por isso que nós temos que tomar cuidado. Às vezes a pessoa entende algo dentro do meu texto e não era exatamente isso que eu queria trazer, mas como eu utilizei a vírgula errada, eu acabei construindo um sentido diferente para o meu texto. Então, por isso que é importante prestar atenção. Trouxe esse exercício exatamente para explicar sobre isso para vocês. O outro exercício era para marcar verdadeiro para as alternativas verdadeiras e falso para as alternativas falsas, de acordo com a análise, né, das orações no período. Então, por exemplo, a primeira oração é essa: sirva pratos que já dão água na boca. A oração destacada é classificada como oração subordinada adjetiva restritiva, certo, né? Esse que aqui é um pronome relativo. Eu não consigo dizer sirva pratos isso, não é? Sirva pratos, os quais já dão água na boca. Então, eu posso substituir o que pelo os quais, que seria pratos. Então, o que está relacionado a prato, não a utilização de vírgula, logo, é uma oração subordinada restritiva. Verdadeiro. Os bois em minha fazenda que contraíram a febre aftosa serão sacrificados. A oração destacada indica que todos os bois da fazenda contraíram a doença e por isso todos serão sacrificados? Sim, verdadeira, né? Verdadeira, porque há uma construção de uma adjetiva explicativa, ou entre vírgulas. Logo, eu quero dizer que todos os bois contraíram a doença e todos serão sacrificados. Então, o uso da explicativa, ele é muito mais generalizante, ele engloba o grupo todo. Então, é esse o sentido. Então, está certo. O sol que desponta
temos uma oração adjetiva desenvolvida, que na forma reduzida fica o sol despontado? Completamente errado, né? Tem outro sentido, embora vocês ainda não aprenderam a oração desenvolvida e a oração e as orações reduzidas, o sol que desponta não ficaria o sol despontando, né? Eu me preocupo com o adulto que meus filhos se tornarão. A oração destacada é classificada como oração subordinada adjetiva explicativa? Falso, é restritiva, né? Não há uso de vírgula, restringindo, né? A oração. Convide as pessoas do bairro que você namorou para virem comer um bolinho. A oração destacada é classificada como oração subordinada adjetiva e explicativa? Certo. Não há utilização de vírgula, logo, a oração, ela é restritiva. Vamos colocar aqui, ó, verdadeiro. Vamos para o exercício número 8. Indique a classificação incorreta da oração adverbial destacada. Então, agora vamos observar ali as orações subordinadas e dizer qual é que está classificada incorretamente. És sensível como um hipopótamo. Como um hipopótamo está colocado comparativa, correto, né? Estou fazendo uma comparação entre como a pessoa tem que ser sensível e com aquilo qual é a sensibilidade que ela deveria ter, que é de um hipopótamo, certo? O como, no meio da oração, iniciando a oração subordinada, depois da principal, ele tem valor de comparação. Como estava apaixonado, não enxergava seus defeitos. Causal, correto, né? Não estar apaixonado é a causa que teve como consequência não enxergar os seus defeitos. Então, essa está correta. Lembrando que o como, no início, quando ele inicia o período, né, antes da oração principal, ele tem valor de causa e não de comparação. Comparação é só quando ele está no meio. Quando ele inicia, ele tem valor de causa, ele é causal, tá? As orações subordinadas que iniciam a oração, elas precisam estar marcadas com vírgula, também não devo esquecer isso. Ele reagiu como imaginávamos. Conformativa, correto? O como ele também pode ter valor conformativo no meio da oração. Posso substituir, ele reagiu conforme imaginávamos. Então, conformativa. Não coma fritura para manter a boa forma. Oração principal, corretíssimo, né? Porque a nossa conjunção está aqui, o para. Então, essa daqui é a nossa oração subordinada. Fiz o bolo de chocolate como a culinarista me ensinou. Proporcional? Errado, isso aqui não é proporcional, né? Esse como tem valor de conforme, né? De acordo. Ela é conformativa aqui também, não proporcional. Certo? Então, essa daqui seria a nossa oração que está incorreta. Vamos ver o exercício número 9. Dentre as orações adverbiais, assinale a que indica a circunstância de tempo. Aqui, nessa oração, deveria estar quando concluir, tá? Quando concluir. Então, quando concluir, arrume na de vocês, tá? Quando concluir a minha tarefa, sair imediatamente do escritório. Ótimo, essa daqui indica tempo, né? Inicia-se até com a oração com conjunção subordinada temporal, que é o quando. Mas vamos dar uma olhada nas outras para a gente poder descartar, ó. Contei logo a verdade para que não me chamassem de hipócrita. Essa daqui, ela é de finalidade, final, né? Para que. Então, ó, finalidade. Ele anotava os acordes à proporção que vinha a inspiração. Essa é proporcional. Ó, a conjunção aqui, a proporção que. Ele marcou tantos gols que o chamaram de Romário.
Então, esse daqui é uma consecutiva, de consequência, né? Chamar ele de Romário é a consequência que teve como causa ele ter marcado tantos gols. Então, essa daqui é consecutiva, certo? Então, a única temporal seria a letra A. Vamos ver a próxima. 10. Indique a alternativa que apresenta, respectivamente, a correta classificação das orações subordinadas adverbiais. Se vier ao Rio, venha me visitar. Opa, tem o C aqui. Isso quer dizer que ela é condicional. Ela cria uma condição, não é? Se ele vai ao Rio, venha me visitar. Se ele não vai, não tem como visitá-la. Então, ela é uma condicional. Assim que chegar ao Rio, venha me visitar. Assim que, quando chegar ao Rio, venha me visitar. Assim que é uma temporal. Vamos ver o próximo. Ainda que fosse ao Rio, não a visitaria. Embora fosse ao Rio, não a visitaria. Então, o ainda que, ele tem uma ideia de concessão, de oposição. Então, a pessoa vai ao Rio, mas ela não a visita, entendem? Então, essa daqui é uma concessiva, ainda que, embora, todas essas conjunções, elas trazem ideia de concessão, de oposição. Então, primeiro, condicional, temporal, concessiva. Tamanha era a saudade que foi me visitar no Rio, né? Então, a ter saudade é a causa que trouxe como consequência ir visitar no Rio. Então, nós temos uma aqui consecutiva. Então, a letra certa seria a letra C. Condicional, temporal, concessiva e consecutiva. Certo? Vamos para número 11, terminando aqui nossa lista. A oração subordinada adverbial temporal, reduzida de particípio, encontra-se na alternativa. Essa daqui eu pedi para vocês cancelarem ela, porque ela fala de adverbial temporal reduzida. Nós ainda não aprendemos a reduzida, isso não cai na avaliação de vocês. Então, essa daqui nós não iremos fazer, tá? Vou ter que colocar aqui, ó. Não cai na avaliação. A gente não viu ainda esse tipo de conteúdo, tá? Vamos ver a 12. Está correta a classificação das orações sublinhadas abaixo, exceto em. Então, vamos ver. Aqui está misturando várias, né? Tem várias misturadas aqui. Então, vamos ver a primeira. Estava ansioso porque volte cedo. Então, aqui fala que é uma completiva nominal. Seria correta dizer que ela é uma completiva nominal? Quem ansia, ansia por algo, né? Ou por alguma coisa. Não é isso? Eu estava ansioso, o sujeito está aqui. Minha conjunção está aqui, né? Essa é a minha conjunção. O sujeito não aparece, mas é a primeira pessoa, então eu não posso classificar. Poderia dizer, estava ansioso por isso. Poderia, então quer dizer que isso daqui é uma substantiva, certo? Quem ansia, ansia por algo, por alguma coisa. Se por algo, por alguma coisa, que volte cedo. Então, isso daqui está completando o sentido da palavra ansioso, que é um substantivo abstrato. Logo, ela é completiva nominal. Né? A oração é substantiva, completiva nominal. Então, essa daqui está correta. Certo? Vamos ver a B. Não fique triste, que os momentos bons voltarão. Coordenada explicativa, com o valor de porquê, como uma explicação. Correto também, né? Esse porquê aqui explicativo. Porque os momentos bons voltarão não é a causa que teve como consequência não ficar triste. Não é? Não tem nada a ver. Então, esse que aqui, ele não tem valor de causal, ele tem valor de explicação. Essa é a explicação para que ela não fique triste, certo?
Então, essa daqui também está correta. Para você saber se ela é coordenada explicativa ou subordinada causal, é só você observar. Se isso daqui for a causa desse fato aqui, aí sim nós temos uma causal. Mas se ele não é causa, então ele é uma simples explicação, tá? Vamos ver a C. Não sei se tu voltarás cedo. Adverbial condicional. Não sei isso. Quem sabe, sabe algo, alguma coisa, não é? Se tu voltarás cedo, não é uma condição. Esse se aqui, ele é uma conjunção subordinativa integrante, como que também. Olha a diferença. Não sei se tu voltarás cedo. Isso aqui não é uma condição. Voltará é uma condição para não sei? Não tem nada a ver isso, certo? Esse se aqui não tem valor de condição. Portanto, essa não é uma oração subordinada adverbial. Não sei isso, ó, consigo substituir por isso. Então, isso quer dizer que é uma oração substantiva. Então, essa daqui está incorreta. Vou ver as outras para ver se está certo. É imprescindível que volte cedo. É imprescindível isso. Ótimo. Substantiva subjetiva. Sim, esse daqui age como um sujeito da oração principal, porque o é está em terceira pessoa. Certíssimo, correta. Vou colocar ali. Bom seria se voltasse cedo. Substantiva predicativa. Bom seria isso. Certo? Então, essa daqui age como predicado da primeira oração. Então, essa daqui também está correta. Esse bom aqui, ele age como substantivo, então ele é um sujeito aqui. Bom seria isso. Vamos ir para número 13, nossa última. Analise as orações destacadas de acordo com o código abaixo. Então, nós precisamos colocar de acordo com o que está destacado. Ainda que pedisse perdão, o amigo não lhe perdoaria. Embora pedisse perdão, o amigo não lhe perdoaria. Então, essa oração aqui, ela se opõe à oração primeira. Logo, ela é uma oração subordinada adverbial concessiva. Então, aqui nós temos que colocar a letra D. À medida que se aproximava a hora da prova, mais nervosos os alunos ficavam. À medida que é proporcional, ela traz uma ideia de proporção. Então, nós temos que colocar aqui a letra B. Proporcional. Já que não mereço aumento salarial, pedirei demissão. Então, não merecer aumento salarial é a causa que tem como consequência pedir demissão. Então, essa daqui é uma causal. Letra G. Quando o avião aterrissou, ficamos aliviados. Quando temporal. Então, ela é uma adverbial temporal. Letra C. Mal o professor distribuiu as provas, os alunos começaram a suar. Então, o mal aqui, ele tem valor de tempo, certo? Quando o professor distribuiu as provas, os alunos começaram a suar. No momento que o professor distribuiu as provas, os alunos começaram a suar. Conseguimos muito bem substituir por qualquer outra conjunção subordinada temporal. O marido desligou o celular para que ninguém o encontrasse. Então, desligar o celular teve como finalidade ninguém o encontrar. Então, essa relação aqui é de finalidade, portanto, ela é uma oração final. Letra F. A moça aceitaria o pedido de casamento se o amasse inteiramente. Isso daqui é uma condicional. Letra H. Para a próxima.
Ele é lento como uma tartaruga. Então, ele está comparando, né, ele com o que uma tartaruga é. Então, ela é comparativa. Letra I. Os convidados dançaram tanto que o assoalho ficou todo arranhado. Que o seu assoalho ficou todo arranhado é a consequência que teve como causa os convidados dançarem tanto, né? Toda vez que nós temos essa construção, tanto que, eu tenho uma consecutiva, tão que, tanto que, tamanha que, sempre são consecutivas. Vamos colocar aqui, a letra da consecutiva é letra I. Lavei as roupas conforme a patroa havia pedido. De acordo, segundo a patroa havia pedido. Conforme é conformativa. J. Como parecia exausto, seu chefe lhe concedeu 2 dias de folga. Então, parecer exausto foi a causa que teve como fato, né? Como consequência, o chefe dar 2 dias de folga para ele. Então, essa daqui é uma causal. Lembrando que o como, quando inicia, ele é causal, né? A filha chegou cedo da balada, como prometer ao pai, conforme prometer ao pai, de acordo com prometer ao pai, certo? Então, nós temos aí uma conformativa. Ela é frágil, tal qual um copo de cristal. Tal qual é uma comparação. Ela é frágil como um copo de cristal. Então, nós temos aí uma comparativa. Assim que me viu, ele se escondeu atrás da porta. No momento que me viu, quando me viu, ele se escondeu atrás da porta. É uma temporal. C. Ela se embelezou bastante a fim de impressionar o namorado. Para impressionar o namorado, né? A fim de e para que são finalidades. Então, ela é final. F. Caso ela volte, convide-a para jantar. Se ela voltar, convide-a para jantar. Então, ela é uma condicional. Caso é uma conjunção condicional. Reparem que é bem simples, a gente consegue perceber pela interpretação das orações qual é a relação que elas estabelecem, né? Embora estivesse sem dinheiro, levou a namorada ao melhor restaurante da cidade. Oposição, né? Ele não tem, está sem dinheiro, mas mesmo assim levou a namorada num bom restaurante. Então, nós temos aí uma concessiva. Letra D. Visto que o nadador perdeu a competição, seus animadores ficaram decepcionados. E agora, qual nós temos, né? Como o nadador perdeu a competição, seus admiradores ficaram decepcionados. Seus admiradores ficaram decepcionados porque o nadador perdeu a competição. Então, o nadador perdeu a competição é a causa que teve como consequência seus admiradores ficarem decepcionados. Então, essa daqui é causal, letra G, certo? Então, visto que, como e porquê são 3 conjunções que trazem a ideia de causa. Se dirigir, não beba. É a oração que está aqui, é a nossa oração principal, certo? Porque o se dirigir é a nossa oração subordinada adverbial, porque o se está aqui, tá vendo? O se está nessa oração aqui, então essa é a subordinada adverbial, não essa é a oração principal. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Às vezes eu leio a oração e falo, essa aqui tem uma relação de condição, então ela é uma subordinada condicional, mas eu não posso esquecer que é a oração que está marcada em negrito que eu tenho que analisar, tá bom? Aqui quem está é a oração principal, tem até uma vírgula aqui, ó, separando. Quanto mais canta, mais desafinada fica. Nós temos uma relação aqui de proporção, certo?
proporcional, que é a letra B. Tal era sua timidez que somente olhava para o chão. Somente olhava para o chão era a consequência que tinha como fato, como causa, a sua timidez. Então, nós temos aqui uma consecutiva, certo? Ou tal que, tanto que, tal que, tamanha que, todas essas ideias são de consequência, né? Irei à festa, contanto que venhas me buscar. Que tipo de oração é essa daqui? Nossa oração principal, até porque a nossa conjunção está aqui, contanto que, né? Contanto que, embora ela traz uma ideia de condição, né? Irei à festa se vir me buscar, caso venha me buscar. Então, mas essa oração aqui é a nossa oração principal. Então, vamos colocar a letra A aqui, mais uma vez, tem que tomar cuidado, ó, não tem conjunção nenhuma junto com essa oração. Portanto, essa vírgula aqui, ó, ela não é obrigatória. Você pode colocar vírgula ou não nas orações subordinadas quando a oração principal inicia-se. Só tem que tomar cuidado porque às vezes pode confundir. Talvez a intenção do exercício era colocar vírgula para que você se confundisse e acabasse errando essa primeira, se não prestasse atenção. Mas aqui não é obrigatória a utilização. Só é obrigatório nesses casos aqui, quando a oração subordinada inicia a oração dela, é obrigatória. Liguei o rádio só para ouvir Tim Maia. Então, era a finalidade que ele ligou o rádio, para ouvir o Tim Maia. Então, é uma final, que é a letra F. Certo, pessoal? Então, essa daqui é a correção do exercício, né, tanto da lista como da tarefa de casa. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem questionando, tá bem? Obrigada. Um beijo para todos e boa prova.